estamos aqui. Olá, olá. Estamos aqui para conversar hoje sobre como iniciar os seus estudos para o CNU, independente do bloco, tá bom? Eu vou colocar algo mais genérico. E aí, depois, a gente vou falar sobre alguns cargos em específico, tá bom? Então, olha só, se você ainda não começou a estudar para o CNU, já definiu sua área, mas ali não sabe por onde começar, principalmente ali entender os pesos, né? Como que eu vou colocar esses pesos? Eles viram o que na prática dos estudos e tudo mais? Então, fica comigo esses minutinhos que eu vou explicar de uma maneira objetiva como que vocês efetivamente podem iniciar os seus estudos, tá bom? Então, não deixa aí de compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos que vocês sabem que vão prestar o CNU e estão perdidos aí como começar a estudar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Escolhi o meu bloco, beleza, escolhi meu cargo. Quando eu vou lá no edital, primeira coisa, muita gente está olhando para aquelas tabelas, tá? Aquelas tabelas, pessoal, elas servem para mostrar o peso de cada questão para cargos que tenham título, prova de título, e para cargos que não tenham. Então, assim, esqueçam aquela tabela. Ela é muito complicada, ela é desnecessária, tá? O que vocês vão olhar? Vocês vão olhar para as tabelinhas no final do edital. Depois que passou o conteúdo programático, vocês vão olhar para a tabela que tem ali. E ali, sim, tem o cargo, né? Tem o órgão, o cargo, e aí vai falar eixo 1, peso 1. Eixo 2, peso 1. Eixo 3. E aí, peso 2, peso 3, peso 4. Tá? E aí vocês vão ter uma noção, tá? Do que ou como estudar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rápido para vocês do AFT, né? Tá todo mundo querendo aí virar auditor fiscal do trabalho, não é mesmo? Sei, tô sabendo. Então, olha só. Se você escolheu o AFT, então você sabe, aqui, deixa eu olhar para minha colinha, que os eixos temáticos 1 e 2, eles têm peso 1, mais o eixo temático 3, os eixos temáticos 4 e 5 têm peso 3 e o eixo 3 tem peso 2. E agora, faço o quê? Já sei, Patrícia. Esquece o eixo 1 e o 2. Esquece. Eu vou focar só nos que têm peso. Cuidado, tá? Cuidado, porque se você esquecer, digamos assim, dessas duas disciplinas, você corre o risco de não ver um conteúdo que pode vir a ser cobrado na sua prova discursiva, tá? Lembre-se disso. A prova discursiva é a mesma para todo mundo, para todos os cargos do bloco, tá? Então, cuidado com isso. Mas, se a gente olhar para esse cargo e esses pesos, o que você tem que pensar? Que se você vai estudar uma vez na semana o eixo 1, o eixo 4 e o eixo 5, você vai estudar pelo menos 2. O ideal, tá? Se você tiver uma carga horária bem legal, uma carga horária para cima de 5 horas, entre 5 e 6 horas já dá para fazer isso. Você coloca a incidência das matérias ali dentro da semana. Então, eixo 1 e 2, vou estudar uma vez na semana. Eixo 3, tem peso 2, vou estudar 2 vezes na semana. Eixo 4 e 5, tem peso 3, vou estudar 3 vezes na semana. E aí, você vai organizando, tá? O seu passo a passo ali de cronograma, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Como que eu vou organizar esse cronograma? Aí você tem que ver dentro da sua carga horária o que cabe ali no seu dia, tá? Uma coisa muito importante, não estude mais do que 2 horas, tá? 2 horas, assim, é o pico, o nosso máximo da concentração e do foco. A partir disso, a gente tem uma queda muito brusca. Então, eu não vou conseguir ficar estudando? Vai. Com certeza você vai ficar estudando mais. Só que o que você rende na primeira hora, você
vai render mais ou menos na segunda, mas você não vai render na terceira hora. Então, ó, vamos lá. Eu tô acostumado a ler 15 páginas de PDF por hora. Você vai ler 15 páginas na primeira, você vai ler 15 páginas na segunda, mas na terceira você já vai ler 10, tá? Então, o que eu indico para vocês nesse sentido, né? Não passem de 2 horas de estudo, tá? Ideal, 1h30, tá? Montem ciclos de, no máximo, 1h30, tá? Outro cargo, por exemplo, aqui o AFT, que a gente dispôs, ele dessa forma. Então, eu sei que o eixo temático 4 e 5, eu vou estudar mais vezes na semana, porque tem um peso maior, tá? O eixo temático 3, ele tem peso 2. E aí, a gente tem que olhar para o eixo temático 3, porque muita gente ali vai ficar perdida na hora de estudar esse eixo temático 3. Por quê? Porque o eixo temático 3, ele fala sobre filosofia e sociologia no trabalho. Matérias extremamente filosóficas de discussão de pensamento, tá? Esse tipo de discussão que eu vi ali dentro do bloco 3, eu via dentro do tribunal. Para quem não sabe, eu passei 4 anos e meio trabalhando no TST, em gabinete de ministro. Então, eram as discussões que os ministros tinham nas sessões, eram as discussões que a gente via nos artigos escritos por eles, pelos assessores. Então, é o mundo das ideias, tá? E aí, eu chamo a atenção para vocês, cuidado, tá? Porque, provavelmente, tá? A gente vai ter materiais teóricos muito extensos. E aí você vai querer aumentar a carga horária desse eixo, tá? Porque tem muita coisa para ler, porque tem... Mas, olha só, lembre-se que daqui até a sua prova, você tem que contabilizar, né? A sua vida de estudo, ela tem que ser contabilizada pela quantidade de horas que você tem. Balanceando, então, equilibrando com os pesos da sua prova, tá? Então, não adianta nada você querer entrar nesse eixo 3 de filosofia, que tudo bem, tem peso 2, mas se você não der conta do conteúdo de peso 3, que são os eixos 4 e 5, tá? Então, tome cuidado com isso. Não dá pra gente querer desequilibrar a balança, principalmente num concurso que a gente tem muitos assuntos e a gente tem pesos nas disciplinas, tá bom? Então, cuidado com isso, tá bom? Eu quero chamar outra atenção para vocês aqui no cargo de ATPS do bloco 5. O bloco 5, nós temos aqui, ó, gestão governamental, políticas públicas voltadas para educação, ciência e tecnologia. O eixo 3 também é políticas públicas, mas voltadas para saúde e desenvolvimento social. O eixo 4, direitos humanos, direitos dos povos originários e das populações tradicionais. E o eixo 5, pesquisa e avaliação. É um bloco, né? O bloco 5, ele é um bloco voltado para a educação, para a ciência e tecnologia. Então, você vai ter realmente... Toda a parte de educação está ali. A parte de educação praticamente toda, ela está ali no eixo 2. E no eixo 4, a gente trabalha muito a questão de... Puxando, né? Fazendo os links, a gente trabalha muito com as transversalidades dos currículos, tá? Então, isso tenha em mente nisso. Aí, o que acontece? No eixo 5, eu tenho o cargo de ATPS, né? Um cargo de ATPS... que é digamos assim, o máximo do órgão, né, ali do MGI, por exemplo, é o EPPGG, que é o cargo de 20 mil. Só que tem muita gente ali que virou e falou assim, cara, eu não tenho condições de estudar para um cargo de 20 mil. Eu quero um cargo bom. Eu vou estudar para quê? Eu vou estudar para ATPS, que é o mediano. Mas assim, eu vivo repetindo isso, tá? Não é que ele é um cargo mediano que você não vai ter um salário alto lá para frente. É um cargo de gestão, o ATPS, e é um cargo que você consegue ali
funções de gestão, você consegue ali lá para cima, tá bom? Então, olha só. Aqui, se a gente olhar para o ATPS do bloco 5, eu tenho peso 1 no eixo 1, peso 3 nos eixos 2 e 4, peso 2 no eixo 3 e peso 1 no eixo 5. Ah, então eu vou deixar de estudar esses que são peso 1? Não, tá? E uma dica assim, ó, gente, dica de ouro, tá? Salva essa dica para você vai economizar, assim, horas de estudo, horas. Para aqueles que têm gestão, como que chama aqui? Desculpa. Gestão governamental e governança pública, muitos dos assuntos de conhecimentos básicos estão inseridos e aprofundados nesse eixo. Então, se você não tem muito tempo para estudar, você consegue ali organizar de forma que você estude o eixo 1 e só faça questões ali do eixo dos conhecimentos básicos. Porque você já vai adquirindo conhecimento e já vai crescendo nesse eixo. Por exemplo, diversidade e inclusão na sociedade está totalmente dentro dos conhecimentos específicos desse bloco, do bloco 5. A parte de ética e integridade, só o decreto que ficou fora. Democracia e cidadania está dentro dos conhecimentos específicos, tá? Então, parte de administração pública federal, grande parte está na gestão governamental. Então, analise isso, abra a mente, tá? Esse edital, a gente tem que abrir a mente. A gente não pode ficar ali, nossa, eu tô fechadinha aqui nessa disciplina, tá? Usem sempre como exemplo o Enem. O Enem é uma prova que a gente tem que abrir os horizontes. A gente tem muitos temas que conversam, né? A prova de química vem química, biologia e história junto. Então, é uma prova que vai tender a isso sim, tá? Então, por isso, a gente tem que começar, desde os estudos, a pegar esses ganchos. E eu digo mais para vocês, tá? Se você não enxergar esses ganchos, uma coisa simples, básica, mas eu sei que a maioria dos alunos vão fazer. Por exemplo, volto lá para o bloco 4, para a AFT. No eixo 3, tem lá salário e salário mínimo. No eixo 4. No eixo 5, tem lá de novo, salário e salário mínimo. Você vai estudar o mesmo assunto 2 vezes? Não. Tá? Você não... comecem a pensar nesse ponto, né? Olha ali o edital. Ó, isso daqui de conhecimentos específicos, conhecimentos básicos, é exatamente o que está escrito aqui. Tá? Então, eu não preciso estudar essa parte aqui em conhecimentos básicos, eu só faço questão para me manter e vou aprofundar aqui nas minhas horas de conhecimento específico. Tá? Por quê? Porque se você colocar na sua cabeça que no conhecimentos básicos você vai fazer só questões ou vai fazer estudo reverso, por exemplo, você diminui a sua carga horária de conhecimentos básicos para te dar um fôlego nos conhecimentos específicos. Eu sei que eu tô falando um monte de coisa aqui, tá? E eu até sugiro que você, se você, assim, quer montar o seu cronograma sozinho, tá? Se você quer montar o seu cronograma sozinho, para o vídeo, né? Vai lá no seu cargo rapidinho, faz essa mesma conta que eu fiz ali para o auditor e vou fazer aqui para a TPS, porque daí você vai conseguir ali se organizar, tá? Não, é difícil a gente acompanhar o vídeo, parar e pensar ali no nosso cargo, tá bom? Então, o ATPS é a mesma coisa, ó. Ah, Patrícia, eu tenho umas 5 horas de estudo por dia. Então, uma vez na semana, você vai estudar o eixo 1 e o eixo 5. 2 vezes na semana, você vai estudar o eixo, 2 vezes na semana, o eixo 3. E 3 vezes na semana, você vai estudar os eixos 2 e 4. Aí você vai montando a sua grade e vai seguindo ali o edital, tá?
Eu acho que é uma forma de você organizar de forma bastante organizada, bastante eficiente, tá? Mas eu volto a repetir para vocês. Não adianta vocês quererem olhar o edital por completo ou da mesma forma tudo. Olhem os pesos, tá? Vocês precisam de uma base geral para fazer a prova discursiva. Porque como a banca deixou aberto, a gente não sabe efetivamente o que a gente vai encontrar ali pela frente. Então, um conhecimento aberto, específico, das específicas, você precisa ter. Agora, para fazer as 50 questões de conhecimentos específicos, você vai precisar balancear o estudo, tá? Principalmente porque a gente está falando aí de editais grandes, de editais ali pesados, tá? Muita coisa ali, por exemplo, fora da sua área de abrangência, né? Então, só vou citar aqui, por exemplo, né, a parte do eixo 5, que eu falei que é sobre educação e ciências e tecnologia. O eixo 3, que é voltado à saúde e desenvolvimento, é muito voltado para a saúde mesmo, né? Vai muito além do que da legislação do SUS. Tem conhecimentos bem específicos ali, então tem que tomar cuidado, tá? Aqui, se a gente olhar para o ATPS, tem peso 2, o eixo 3, né? O PPGG não. Aí o PPGG tem peso 1, tá? E eu quero rapidinho aqui, na verdade, pediram para mim o bloco 7. O bloco 7 de contador. Mas aqui eu vou olhar, porque no bloco 7, gente, a gente não tem como não olhar para o EPPGG, que são 80 vagas, né? Mas deixa eu ver se eu coloquei aqui a parte de pesos. Não coloquei para contador. Deixa eu abrir rapidinho aqui e eu vou falando. Mas no bloco 7, o bloco 7, pessoal, tomem cuidado, tá? Porque aqui a gente tem um bloco, por exemplo, voltado para políticas públicas e estatística, tá? Então, a gente tem ali uma parte bem teórica de estatística e a parte de contabilidade pública, que eles acabaram ali sendo bem rígidos em relação à contabilidade pública, tá? A parte de comunicação, documentação, eu achei até que tava tranquilo, assim, até, né? Deixa eu abrir o edital aqui. E aí a gente já conversa sobre o contador. Porque, por exemplo, a gente tá no bloco 7, a gente tem cargo de contador, mas a gente também tem cargo de jornalista, né? Então, o contador, ele vai ter que, sim, estudar um pouco de gestão documental, de comunicação, né? Claro, não na mesma proporção, mas vai. Aqui, contabilidade tem peso 5 no eixo temático 4, que é justamente a parte de contabilidade AFO e aqui, deixa eu voltar aqui. E políticas públicas e estatística. 3 e 4, é isso? Deixa eu ver aqui. Contador. Isso, 3 e 4. O eixo 4, 5, 3 e o resto 1. Nesses casos, porque a gente tem alguns... E eu vou até falar aqui, nesses casos, foi bom até ter falado de contabilidade, viu? Então, rígido em contabilidade por causa dos MCASPs, todos eles, e eu acho que eles vão pegar um pouquinho mais pesado na parte também de conta, tá? E foi bom porque os cargos, por exemplo, se o seu cargo é aquele que tem um eixo temático muito grande, então, por exemplo, peso 4, peso 5, tá? Um eixo temático só tem esse peso. Tome cuidado para você não esquecer dos outros, tá? Você não vai precisar estudar
os outros com tanto afinco, mas não deixe de olhar para ele, tá bom? Ah, muito bom. Aqui. E falando em mentoria, pessoal, eu vou deixar aqui o convite para vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui o convite porque se você não quer perder tempo pensando nesse passo a passo, se você não quer perder tempo, né, montando um planejamento, um cronograma, nossa, daqui até a prova são tantas semanas, será que eu vou dar conta de todo o conteúdo? Quantas horas eu vou precisar estudar para dar conta de todo o conteúdo até aqui a prova? Eu deixo aqui o convite para vocês conhecerem a mentoria Aprovação Perfeita para o CNU, tá bom? No link da bio tem um link para você entrar, tanto no grupo do WhatsApp, quanto no site ali da mentoria, tá bom? Eu, professora Patrícia, e também o Gil, que faz aqui parte da equipe, estaremos à disposição para responder as dúvidas de vocês e tudo mais. No grupo de WhatsApp, a gente tem respondido bastante dúvida sobre o concurso, sobre cargos, sobre estudo. Eu trago aí algumas informações a mais para vocês, tá bom? Então, eu deixo aqui meu convite para você conhecer a mentoria, tá bom? Que, inclusive, começa hoje. Hoje nós temos aí o primeiro encontro da mentoria e vamos firmes porque esse concurso realmente é a grande oportunidade de 2024 e pode ser a sua oportunidade de se tornar um servidor público, tá bom? Muito obrigada para você que esteve aqui comigo. Grande beijo. Até mais.